Cada uma da igreja com a paz do Senhor. Vamos estar abençoando a vida do servo, porque a palavra de Deus já é abençoada. Senhor Jesus querido, Pai amado, eis aqui o teu servo, Senhor. Continua capacitando, usando ele tremendamente. Que ele não venha ter medo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração, tudo aquilo, Senhor, que ele já tem conversado contigo, Espírito Santo de Deus. Senhor, usa ele a cada dia, Senhor, com sinais de maravilha, Pai. Que haja cura, libertação nessa noite, Pai. Que correntes venham a ser quebradas nessa noite, Pai. Senhor, que milagre, Pai, impossível possa acontecer nessa noite. Continue abençoando o teu servo. É que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Que felicidade, uma honra muito grande poder pregar em casa. Eu sempre expresso quando eu ministro aqui, seja no culto de consagração, culto à tarde, à noite. Eu tive a oportunidade de estar em alguns estados pregando, mas a minha maior honra é pregar em casa. Então, para tanto, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Esivaldo Ferreira, pela confiança, a pastora Ângela. Você é uma bênção na minha vida. Tem paciência comigo, né? Até 5 anos estava calculando que eu congrego na Shalom e eu ressignifiquei minha vida aqui. Eu aprendi a orar mais e o Senhor tem abençoado a minha família. Hoje a Aninha não veio não, mas está minha linda esposa aqui, missionária Cristiane, Rafaela, Vitória e o Azaf aí. Então eu fico feliz de poder pregar em casa e estar com a minha família aqui. Meus amigos de intercessão, de guerra, eu convoquei um pessoal essa semana, eu falei, varão, orem por mim, para ver se no abrir da minha boca me seja dada a palavra para ministrar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. E depois você abre na temática, que é o capítulo 3, verso 18 de 2 Pedro. Que Deus abençoe todos os meus amados irmãos. Eu estava aqui vibrando ontem com o Jonas pregando. Falei, o negão estava com a barba no molho do azeite. Deus abençoe, meus amigos. Ezequiel capítulo 3. Eu estou com a versão King James aí, dá para colocar essa versão? Aí eu aproveito e leio com os irmãos aqui no telão. Bota para mim o versículo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Versão King James. Diz assim o texto: Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu fui em amargura no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era mais forte sobre mim. Você pode repetir no 3 em alto e bom som? 1, 2, 3. Então o Espírito Segunda Pedro capítulo 3, versículo 18. A diferença é porque a minha 611, essa é atualizada. Só o versículo número 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aí. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e no dia eterno. Tome o seu assento, por favor. Bendito seja Deus. Obviamente, os irmãos que leem nem estudam, principalmente meus amigos teólogos, está aqui, meu amigão, pastor Luciano Mazelo, haja paciência comigo, não é? Que Deus abençoe, nosso professor de seminário teológico, Shalom aí, o cabeça, que Deus possa abençoar você e sua esposa, tem paciência comigo. Essa mensagem que eu vou pregar aqui, a diferença é que o meu livro ainda não foi lançado, deve sair agora em março, mas faz parte do livro que eu escrevi e está no forno. Em breve vai estar saindo aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu estava em casa em oração, pedindo a Deus a direção dentro da temática,
E Deus me chamou a responsabilidade. Eu confesso que eu fui tentado aí por outro caminho, mas Deus tomou a pastora Joana aqui e me quebrou todinho. Deus tomou a pastora também e falou forte comigo no corredor. Então eu vou na direção de Deus. O texto que nós temos em 2 Pedro, capítulo número 3, verso 18. Pedro, tão certo como as epístolas universais, os apóstolos estão tratando, resolvendo problemas que são corriqueiros na igreja do primeiro século, ou também chamado de igreja primitiva. Esses problemas que estão atacando a igreja, que estão sendo uma gangrena na igreja, acabou ganhando espaço. E eu me fiz algumas perguntas quando eu li esse texto. Por que esses problemas ganharam espaço? Porque uma coisa é o diabo tentar se infiltrar. Outra coisa é quando alguém que está dentro abre espaço para o diabo entrar. E dentro dessa facilidade, principalmente no século 21, em que nós estamos na pós-modernidade, da tecnologia, ainda mais a facilidade dos dias atuais do diabo se infiltrar. Então, como nós podemos nos proteger? Como nós podemos nos guardar dessas heresias, desses problemas, dos falsos mestres? O problema é que a igreja estava enfrentando o ataque de uma seita chamada gnosticismo, que pregava que o corpo era mau e o espírito era bom. Então não importa o que eu faça com o meu corpo em detrimento do meu espírito. A galera praticava o epicurismo, que era a busca desenfreada pelo prazer, e alguém dizia, fazer isso é errado. E eles diziam, se é errado eu não sei, mas se promove prazer, faça isso, porque os epicureus não acreditavam na vida após a morte, e diziam, então a vida é aqui, é agora, curta, viva, sinta prazer. E o gnosticismo negava a divindade de Cristo. João, em sua primeira epístola, no capítulo 1, ele teve que explicar, nós estivemos com ele, andamos com ele e testificamos dele, porque os gnósticos pegaram a ideia da presciência ou onisciência de Deus e disseram, gente, não tem lógica. Se Deus sabe que eu sou pecador e sabe que eu vou pecar de forma antecipada, tem problemática. Por exemplo, eu digo que eu não peco, eu estou mentindo, porque eu estou pecando pela mentira. E se eu disser que eu peco, eu estou confessando publicamente que eu sou pecador. De uma forma ou de outra, estou debaixo de pecado. Os gnósticos aproveitaram o gatilho para dizer o quê? Então para de se enganar, se entrega ao desejo. Deus não está preocupado com o seu corpo, e sim com a sua alma. Sabe qual é o problema? É que isso se introduziu dentro da igreja, no meio das mulheres, dos homens, dos jovens. E Deus teve que usar alguns homens de Deus para poder arrancar esses carrapichos do meio da igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, é resposta ao gnosticismo. Tiago, em sua epístola, é resposta ao epicurismo. João, em sua primeira, segunda e terceira epístola. Judas, e não diferente também, Pedro, escrevendo, dizendo que eu não posso viver da forma que eu quero. Por exemplo, João, quando escreveu o capítulo 2, do verso 15, ele explicou o seguinte, gente, vocês não devem amar o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência quer dizer desejar o que é proibido, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Aquele que faz a vontade do mundo perece, tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A pregação de João deu uma cutucada em quem queria a porta aberta, a facilidade, e a igreja, segundo a cultura diz, começou a sofrer um esvaziamento. E João, atacando também com a sua autoridade pastoral os falsos mestres, falsos líderes, os falsos cristos, e ele dizia, gente, não se preocupa com quem está saindo não, vamos cuidar de quem está dentro. Por quê? Porque essa galera aí, se fosse dos nossos, permaneceriam no nosso meio. Se saíram, é porque não eram o de nós. João, pregando, ele teve que explicar no capítulo 3, do verso 8, que aquele que pratica o pecado, que tem o pecado como estilo de vida, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então João veio combatendo, Pedro veio combatendo, e
Pedro, quando ele chega no ápice, ele vai dar o checkmate, a conclusão, ele fala: gente, antes crescei na graça e no conhecimento. Todos nós sabemos desde a base da fé cristã que graça é o favor imerecido de Deus, é o presente de Deus para aquele que não merece. É Deus buscando o pecador perdido, dando uma segunda chance, sendo ele salvo em Cristo Jesus. E quando ele fala crescei, é porque todos nós sabemos que na soteriologia a salvação ela é progressiva. Uma vez que eu sou salvo, começa em mim um processo até o grande dia do Senhor. Que processo é esse, pastor Rafael? A justificação, que tira de mim a condenação do pecado. Fui justificado, saí do estado de condenado e agora sou justificado diante de Deus. Pelo sangue de Jesus, entra o processo de santificação, que tira de mim o poder do pecado. O pecado montava em mim e ao me dominar, ele dizia: você vai beber hoje. Eu dizia: eu não quero beber, mas o pecado dizia: você vai beber. E o pecado dizia: vai se prostituir, vai se drogar. E a pessoa, tomada pelos impulsos carnais, acabava se entregando àquilo que era terreno e perecível. Uma vez que o Espírito entra no trabalho de santificação, ele tira o poder do pecado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você observar, ele também fala sobre o processo de regeneração. A imagem de Adão em mim ofende Deus, porque o pecado de Adão foi uma dívida que ele estabeleceu com Deus, e nele todos pecaram e despidos estão da glória de Deus. Por isso ele vai trabalhando em mim na santificação, no processo diário, de glória em glória, arrancando de mim manias, hábitos, trejeitos, e até mesmo fazendo um processo de ressocialização. Tudo que eu tinha no mundo, que era ruim, que me identificava como mundano, eu perco e começo a adquirir a imagem de Cristo. E por fim, o que nós aguardamos, que é a glorificação, quando a trombeta tocar e nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Alguém tem essa esperança aí? Levante a sua mão e dê um glória para Jesus aí. Essa é a graça. E nós temos o conhecimento. O conhecimento aqui, diferente da teoria, no grego é epignosis, que quer dizer o conhecimento relacional. Uma vez que eu levantei a mão, recebi Jesus como Salvador e estou nesse processo de justificação, santificação, regeneração, aguardando a glorificação, eu preciso, como disse Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu não conheço Deus só pelos cultos que eu visito, eu não conheço a Deus por uma vigília boa que eu vou, eu não conheço Deus só porque talvez Ele me usou legal um dia. Não, o conhecimento de Deus é progressivo e diário. Por isso muitas vezes na Bíblia você vai ver Deus exigindo do seu povo oração. Ele fala em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 18, verso 1, né? O dever de orar sempre, eu nunca desfalecer. Não é orar quando você quer, quando você acha legal, quando é conveniente. É orar sempre. Estou bem, estou orando. Estou mal, estou orando. Está tudo certo, estou orando. Porta aberta, eu estou orando. Porta fechada, eu estou orando. Estou com saúde, eu estou orando. Estou doente, eu continuo orando. Porque a oração, ela me faz me relacionar com Deus. E esse relacionamento, ela faz eu ter menos de mim e ter mais de Deus em mim. A palavra oração no hebraico tefilá significa conversação. Lembra que Deus disse em Amós 3,3: andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Claro que não. A oração, diferente de um monólogo, ela é um diálogo. E o diálogo é quando você fala e alguém ministra uma resposta de volta a você. E assim é a oração.
dobramos o joelho, oramos, passamos tempo, como o pastor Esivaldo sempre diz, a única forma de falar com Deus é orando, falando com Ele, se expressando. Quanto mais oração eu tenho intimidade, quanto mais oração eu recebo poder para poder vencer o pecado, quanto mais oração eu tenho intimidade com Deus. Então a oração, ela me leva a um relacionamento. Você lembra quando a parábola do bom samaritano vai ser citado? Jesus, ele é colocado de frente com o doutor da lei. Ele fala: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Como está escrito na lei? Como você lê? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: legal, faze isso e viverás. Olha o que Jesus está ensinando nas entrelinhas. Não é sobre o quanto você conhece, é sobre o quanto você pratica. Não é sobre o quanto você entende de teoria, é sobre o quanto você pratica aquilo que você aprendeu na teoria. Porque o evangelho não se resume só a estatísticas de ensinamentos. Eu fiz uma postagem hoje que deixou uma galera meio chateado, falando sobre pessoas que às vezes têm tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que estão perdidas dentro do próprio conhecimento e se perderam do principal, que é o relacionamento com Deus através da oração. Jesus crescia no conhecimento, mas ele crescia também na graça. E todos nós precisamos ter um ministério equilibrado, conhecer e praticar. Tiago deu ênfase nisso. Conhecer anda junto com a prática daquilo que eu aprendi. Aí na cabeça de alguém que é teólogo aqui, com o meu máximo respeito, eu não tenho interesse nenhum em desmerecer os senhores, antes conto com a vossa intercessão, deve estar pensando: o que isso tem a ver com Ezequiel? Eu fiz uma conexão profética aqui, e quando eu estava orando, o Espírito falou comigo: Rafael, perceba que a intenção de Paulo, a intenção de Judas, a intenção de Pedro e a intenção de João era defender a igreja. Fazendo o quê? Expondo os falsos ensinamentos, expondo as falsas verdades. Porque existem verdades que parecem mentira quando são faladas sem peso de convicção. E existem mentiras que parecem verdades quando são faladas com autoridade. E o povo é levado muitas vezes pela mentira falada com autoridade e não dão crédito à verdade, porque é falado sem peso. Olha o que nós estamos lidando aqui. Deus vai levantar as margens do rio Quebar um profeta chamado Ezequiel. E pela classificação do capítulo 1 e versículo 1, ele estaria completando o seu aniversário de mais ou menos 30 anos de idade e deveria estar sendo consagrado como sumo sacerdote dentro de Jerusalém. Só que Deus mudou o cenário, porque Deus vai permitir o templo sofrer um embate. Deus vai quebrar o templo na mão de Nabucodonosor e vai levar o povo para um cativeiro babilônico. Quando tinha templo, não valorizava. Quando tinha culto, não valorizava. O povo dizia: vou levar para Deus. Foi lido aqui pela nossa amiga Stephanie sobre o povo levando oferta para Deus. No livro de Malaquias, se você ler, você percebe que Deus está confrontando o povo também sobre o tipo de oferta que eles vão levar. Se vocês der essa ovelha cega para o governador, ele vai aceitar? Não. Se vocês der esse cordeiro manco para a autoridade, ele vai aceitar? Não. Então por que vocês trazem essas ofertas para o meu altar? Eu não sou Deus de resto, eu sou Deus de primícias. Se o meu perdão é completo, a tua entrega não pode ser pela metade. Então Deus cobra, ensina, mas o povo tinha o orgulho nacional, Jonas. Qual é o orgulho nacional? Nós temos o sumo sacerdote, nós temos o Yom Kippur, nós temos os sacerdotes auxiliares, nós temos os levitas, nós temos os adoradores, temos Pessah, Shavuot, Sukkot. Isso aqui é uma maravilha. Então o povo passou a perder a identidade de adorador. Como assim? O povo tinha que ter oferta na mão, mas não poderia perder intenção no coração. Oferta, corban, intenção,
kavaná. Não adianta ter oferta na mão e não ter intenção de ofertar. Não adianta ter glória na boca e não ter intenção de adorar. Não adianta vir para culto para preencher tabela, para poder fazer uma estatística. É Deus dizendo para mim e para você: eu não quero só tua presença sazonal ou esporádica. Eu quero você por inteiro. Quero a tua alma, quero o teu espírito, quero o teu corpo. Eu quero que você acostumamos, pastora Ângela, a chegar nesse culto no automático. A minha esposa, excelente pregadora, I love you, você é meu amor, e eu amo ver ela pregando. Roubou uma agenda minha, eu pregava em Anchieta, o pastor agora só chama ela. Pregou uma vez depois de mim, ela não me chama mais. E ela tem uma frase que ela sempre fala: o problema é quando o povo cultua no automático, se arruma no automático, sai de casa no automático, liga o carro no automático, chama o Uber e vem aqui, dobra o joelho. É a mesma oração de sempre. Coração já perdeu a intenção de adorar. Oferta no automático. Ele não planta semente no reino, ele bota dinheiro na salva, porque perdeu a intenção de estar nesse lugar. O que Deus queria, permitindo o cativeiro babilônico, era que o povo despertasse a sensibilidade espiritual. Tem templo? Aproveita e vem para adorar com vontade. Tem 21 dias? Aproveita e vem entregar por inteiro. Tem culto? Venha e abra a sua alma. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Eu não sei. Eu só sei que Jesus vai falar comigo. Mas a gente quer fazer do culto cardápio. Desse pregador eu gosto, desse eu não gosto. Quem está dirigindo o culto estava sem unção. Irmão, o culto não começa aqui, culto começa dentro de casa. A gente traz para cá o que começou, mas a gente quer ficar julgando como se assistisse um filme para dar um spoiler no final. E Deus vai dizendo: filho, você entendeu tudo errado. Culto não é para você, culto é para mim. E para resumir o papo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas o povo perdeu a sensibilidade. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele está profetizando, está tendo a visão e o povo está zombando. Levanta um falso profeta, Ananias, e fala: gente, esquece isso aí. Não tem cativeiro de 70 anos, logo vamos voltar para nossa terra natal. Jeremias tem que ir lá. E Jeremias sofreu tanto que ele resolveu desistir do seu ministério. Ele foi no gabinete pastoral, capítulo 20, verso 9, e falou: tua palavra na minha boca é uma vergonha. Não profetizo mais, não prego mais, o povo zomba de mim. Eu imagino Jeremias puxando a carteirinha de profeta da convenção celestial e dizendo: o Senhor está aqui de volta. Quando Jeremias vai se virar para voltar, ele fala: eu até disse que não ia pregar, mas sua palavra é como um fogo encerrado em meus ossos, eu não posso parar. Jeremias continua profetizando. Irmãos, logo após, Deus havia avisado. Diga bem forte: nada acontece sem Deus avisar. O próprio profeta Amós falou que Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos profetas. Jeremias avisou, o povo não deu crédito. Resultado, lá vem Nabucodonosor. Ele destrói as suas colunas de bronze, esburaca os muros, queima as portas, leva o pessoal como cativo para dentro de Babilônia. Deus vai permitir estrategicamente alguma divisão para que ele possa trabalhar em pontos estratégicos. Jeremias fica nos escombros chorando, enquanto Baruque escreve as suas lamentações. E Baruque está escrevendo, Jeremias em lágrimas, ele diz: eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. E ele diz: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Enquanto Baruque escreve, enquanto Baruque anota a profecia, Jeremias está chorando. E dentro da Babilônia, Deus falou: vou colocar 4 em ponto estratégico para poder manifestar minha glória, porque nada vai acontecer sem que eu esteja no controle. Para a corte vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Elias. Lá eu vou fazer coisas terríveis. E Deus olhou e falou: entre Babilônia e entre Jerusalém, rio Quebar, eu preciso levantar alguém nessa posição. E quem é que está lá naquela posição? Pensando: eu sou filho de Buzi, eu aprendi o que é libação, eu aprendi o que é altar de incenso, eu aprendi o que é holocausto, eu aprendi sobre lei, aprendi sobre incensário, aprendi sobre toda a lei de Deus. E quando eu deveria estar recebendo o óleo na cabeça e está sendo consagrado, olha a posição em que eu estou, às margens do rio Quebar. E no lugar onde ele pensava que a sua história ia terminar, é ali que começou uma nova história. Ezequiel podia dizer, pela lógica: eu sou filho de sacerdote, eu teria que ser sacerdote. Mas entra Deus com o Provérbio 16 e diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Se você quiser, olha para esse irmão e diga assim: ó, o plano de Deus é melhor para você. Fala para ele, fala: o plano de Deus é melhor para você. Aleluia. Isso quer dizer, Júnior, que se Deus quiser realizar, pastor Maguele, o propósito dele na sua vida, sabe o que ele vai fazer? Ele frustra os seus planos. Quando Deus quiser realizar o projeto dele na sua vida, o Senhor, ele pode frustrar o seu projeto. Quando Deus olhou para Ezequiel e falou: você quer ser sacerdote, mas não vai ter mais templo, eu preciso de um profeta, Aí Deus levanta. Mas eu me fiz uma pergunta. Tu lembra que para chamar Jeremias, Deus só liberou uma palavra? E veio a palavra do Senhor a Jeremias. E Deus chamou ele, deu algumas visões. Mas Ezequiel especificamente, Deus vai manifestar a visão da sua glória. E na visão da glória, Ezequiel vai ver uma nuvem tempestuosa, vai ver alguns seres que saem de dentro dela, e os seres que representam a manifestação da glória de Deus. Minha pergunta, antes de interpretar isso aqui: por quê? Porque Ezequiel vai passar por algumas provações. Ezequiel vai passar por alguns embates que vai fazer ele desacreditar se realmente ele foi chamado para fazer o que foi chamado, se realmente ele foi chamado para profetizar o que Deus está mandando. Que embates são esses, Rafael? Primeiro vem para a chamada. Ezequiel está olhando e ele vê uma classificação angelical chamada de querubim, do hebraico queruve, guardião, o guardião da glória de Deus. Ele tem rosto de homem, inteligência; rosto de boi, é servo; rosto de leão, ele é forte e autoridade; e o rosto de águia fala da sua rapidez. Ele tem duas asas que cobrem a sua frente, duas que estão para o alto, e junto a ele rodas, chamado em hebraico de ofanins, que fala da manifestação da onisciência de Deus, cheia de olhos. Essas rodas cheias de olhos fala do olhar de Deus unilateral. Deus não olha para mim e para você com visão limitada. Deus olha para frente e para trás ao mesmo tempo, para cima e para baixo ao mesmo tempo, para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Quando Deus está observando Ezequiel, olhando para essa visão, Deus tem mais para mostrar. Deus fala: Ezequiel observou tudo isso. Entra o capítulo 2 e ele fala: põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha que coisa gostosa. A Bíblia diz que ele foi se colocar de pé. Deus viu a intenção do seu coração. Mas sabe o que a Bíblia diz? Entrou em mim o Espírito do Senhor e me colocou de pé. É Deus dizendo para alguém nessa noite que ele vai levantar ainda esta noite. Se eu enxergar no teu coração a disposição de obedecer ao meu chamado, o meu Espírito vai te capacitar e vai te levantar. Levante a mão e não abaixe ela, por favor. Quem te levanta não é convenção, não é agenda, não é indicação. Quem te levanta não é contato forte. Quem te levanta é o Espírito de Deus. Quem te levanta, levante a mão e dá uma glória para Jesus. Se você... O Espírito levanta Ezequiel, dá algumas visões para ele, mas eu acho que não teve nada mais lindo, mais óbvio e mais claro do que o capítulo 3. O capítulo 3, se tiver aí a Almeida Revista e Corrigida, é força de costume. Eu ganhei a King James, ganhei não, forcei ganhar essa Bíblia.
A pastora estava passando ali, eu falei, meu aniversário foi 26 de dezembro, viu? Ela falou, tome, receba. E eu recebi, diga glória a Deus. Glória a Deus, mas é mania de arcaico, né? Eu sou viciado na Almeida Revista e Corrigida, é o padrão da bleia. E se você observar a chamada de Ezequiel, Deus fala um detalhe para ele, alguns detalhes que me deixou assim mexido por dentro. Olha o que Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, eu estou te levantando para pregar para um povo que não é de difícil fala. Ok, Senhor, estou ouvindo. E o povo tem um detalhe, eles estão de dura cerviz, eles não se dobram, eles não se curvam. Esse povo é orgulhoso, esse povo não reconhece quando está errado. O meu filho, o meu povo, Israel, que simbolicamente é a esposa de Deus, está dizendo, eu prefiro estar perdido em outros deuses, prefiro viver a minha vida do que estar aqui centrado, obedecendo. E mesmo assim Deus insistia no seu povo. Mas olha Deus, Ezequiel, um detalhe eu vou te falar, você cumpre o trabalho de atalaia. O que era o atalaia? Era aqueles homens que estavam nas torres, nos limites da cidade, com uma trombeta, um chofar na mão. Se o inimigo viesse de longe com as suas tropas, ele tocava o chofar para avisar o povo, para se armar e preparar para a guerra. Assim como o chofar também era tocado para reunir o povo para assuntos específicos. O atalaia era para avisar quando o povo estivesse errando, vacilando. A ideia de Ezequiel aqui, Deus dizendo, se o ímpio pecar, ou se o justo pecar, e você não avisar ele do seu pecado e das consequências, você sabendo da tua função, olha que o negócio é sério, você sabendo da sua função, literalmente, o sangue deles pesa nas tuas costas. Tem gente que depois desse culto nunca mais vai abrir a boca imprudente para dizer eu sou profeta. Porque ser profeta, como foi falado aqui pelo pastor Saulo, não é só abrir a boca de forma sintética e falar assim diz o Senhor. Ser profeta é falar na terra o que Deus está sentindo no céu. Olha Deus falando, Ezequiel, você vai pregar para um povo e esse povo não vai te ouvir. Irmão, tenta achar a lógica de Deus olhando para Ezequiel. Vou falar como pregador, imagina eu como pregador. Deus falou, Rafael, vou te levar para um estado para você pregar, e você vai pregar e o povo não vai dar glória, vai zombar, o povo não vai dar aleluia, vai desdenhar, e o povo não vai se converter. E eu ia perguntar, papai, então para que eu vou pregar? Era como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você vai pregar, ninguém vai se converter, porque ninguém vai passar por desavisado. Ninguém vai passar por desavisado. Fala a terceira vez, ninguém vai passar por desavisado. Eu faço outra pergunta dentro do contexto, pai, por que eu vou pregar se o povo não quer ouvir? Ezequiel, eu não estou te chamando pelo efeito. Eu estou te chamando pela causa. E qual é a causa? É obedecer. O povo precisa ser avisado. Já passamos dessa fase de subir o púlpito para pregar e esperando o povo capotar, virar. Se acontecer, eu fico alegre. Eu sou pentecostal. Eu sou do prá, do tchá, do revá. E se bater um sol menor, eu sou do tchá-tchá-tchá também. Só que eu tenho a maturidade. Eu tenho a maturidade para entender que tem dia que ele fala numa brisa suave, tem dia que ele fala no fogo, tem dia que ele fala no forte vento. Ele fala do jeito que ele quer e como ele quiser. Sabe o que ele diz? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Independente da forma que ele fala, quem tem ouvidos, como Ezequiel precisa de maturidade, ele vai precisar ouvir isso. Então vamos lá, Ezequiel, não estou te chamando pelo efeito, estou te chamando pela causa. Anuncia. Se você vê o que é errado, meu Pai do céu, se você vê o que é errado, prega. Se você vê errado, denuncia. Te chamei para ser atalaia, porque se alguém morrer no erro, vai morrer sabendo que vai para o inferno. E se alguém morrer
de alguma forma na vida aí, mas eu estou bem com Deus, estou tranquilo com Deus, minha mente não me condena, estou em paz com Deus, vai ter a sua recompensa na vida eterna. O que eu não posso deixar esse povo desavisado. Eu mandei Jeremias avisar, o povo desdenhou, eles estão na Babilônia. Ezequiel, abre a sua boca e profetiza. Ezequiel vai ser o próprio profeta, que vai ser a parábola viva daquilo que ele prega. Como foi dito aqui, recapitulo, o pastor Saulo falou sobre a vivência do profeta, como ele vai entender o gosto amargo da provação que está por vir. É muito estranho para nós ocidentais ouvir isso, e bem nojento, mas Ezequiel teve que comer a comida dele esquentada sobre fezes de animais. Quando você imagina Ezequiel, agora o que mais mexe comigo, vamos devagarzinho apertar o cinto, porque eu vou dar uma pisadinha de leve no acelerador. Quem trouxe glória já prepara aí, porque eu não posso deixar de entregar o que Deus colocou no meu coração. Com glória ou sem glória, vai ter que ir do mesmo jeito. Deus fala: Ezequiel, esse povo fazem coisas ocultas que eu estou cansado, e eles pensam que eu não estou vendo. Eles dizem assim, ó, Deus não está mais olhando para nós. Ezequiel provavelmente tinha um cabelo longo, porque a Bíblia diz: Deus me pegou pelos cachos do meu cabelo e me levou entre os céus e a terra. Imagina essa visão comigo. Deus leva Ezequiel entre os céus e a terra e dá uma série de visões para ele. Deus leva ele em espírito no templo de Jerusalém, e Deus fala: Ezequiel, olha para a sua esquerda, estou vendo, o que você vê? Eu vejo um buraco. Ezequiel, cava esse buraco na parede que eu vou te mostrar. Quando ele começa a cavar, puxar o buraco, puxar tijolo, ele fala: Senhor, eu estou vendo uma porta. Então Ezequiel abre a porta. Quando ele abre a porta, ali está a imagem de Azera, chamada de a imagem que provoca ciúmes em Deus, a imagem que provoca o ciúme de Deus. E as mulheres, elas não choravam no culto, mas choravam no culto a Tamuz. Quem era Tamuz? O Deus Sol, filho de Nimrod com Semiramis, que morria no inverno e ressuscitava no verão. Quase aquela velha cultura grega da fênix, né? Ele morria no inverno, ressuscitava no verão, e o povo regava ele como? Com lágrimas. E Deus dizia: Ezequiel, olha para a parede, toda sorte de répteis e animais que são reprovados pela lei e classificados como impuros. Deus fala: Ezequiel, sabe aquele povo que estava sentado na frente da tua casa? Sim, eu sei. Os anciãos com cara de santo, com cara de crente, com cara de adorador. Agora dá uma olhadinha para trás. Eles deram as costas para o templo de Deus e começaram a adorar deuses estranhos. E Deus falou: Ezequiel, parece que você já viu, meu Pai do céu, parece que você já viu de tudo, não é? Mas tem coisa pior ainda para eu te mostrar. O capítulo 8 deixou Deus irado, e sabe qual é a execução final? O capítulo 9, Ezequiel tem outra visão. Desceu um varão com um estojo de escrivão na mão, e esse estojo, ele tinha um pincel e a tinta, e foi dada a ordem aos homens que tinham armas para executar numa guerra, e disse ao que tinha o estojo: passa pelo meio da cidade. Existem pessoas que estão gemendo pela justiça, existem pessoas que estão clamando: Senhor, até quando a tua obra vai ficar assim? Senhor, até quando vai ficar assim no teu altar? Senhor, até quando vai ficar assim no teu povo? Ninguém vai falar nada não, o Senhor não vai fazer nada. E Deus fala: Ezequiel, observa. E o anjo passa com o tinteiro de escrivão na mão, e ele começa a marcar na testa aqueles que gemem com a última letra do alfabeto hebraico, o Tav, na testa, e começa a marcar. Ezequiel, quem não tiver a marca vai entrar na reta da espada. Quem não tiver a marca vai entrar na reta da espada. Aí Deus fala a Ezequiel: pode profetizar que a justiça vai começar no meio do meu povo. E como vai ser, Senhor? Vai começar do meu altar para o meio do povo.
vai começar do meu altar. Me dá um pouquinho de retorno aqui, Arthur. Vai começar do meu altar para o meio do povo. Por que, Ezequiel? Você não está entendendo? Entendi, Senhor. Aqueles que deveriam ser exemplo estão escandalizando, e por causa de quem deveria ser exemplo, tem muita gente seguindo o exemplo errado. Então eu vou passar pelo Brasil, Ezequiel, e vou começar a justiça pela minha casa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você está sentindo o peso dessa palavra, levante a mão e vem comigo no glória. Ele manda calaceia. Alabacanda Arábia. Empresta a mão pro teu irmão, pega aí por favor, a primeira vez que eu peço isso aí. Cata a mão do teu irmão, dá uma balançadinha nele e diga para ele assim, ó: do jeito que está não vai ficar. Balança a mão dele para tirar essa de sono. Do jeito que está não vai ficar. Deus vai mexer do Iapoque ao Chuí, de norte a sul, do leste a oeste. Do jeito que está não vai ficar. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Há um varão no Brasil com uma régua de medir, pastor Jonas. Na canda promina Sarápia. Há um varão no Brasil com uma régua de medir, e Deus está dizendo: quem manda no Brasil não é STF, quem manda no Brasil não é o homem, quem manda no Brasil é Deus. É Deus. Quem pode? Quem pode? Só quem pode. Quem não pode, fica quieto. Quem tem glória da... Que mais? Quem manda no Brasil está sentado sobre um alto e sublime trono. Derramou a saída, né? Eu não sou tão bom de hebraico, pastor Maguele, pastor Jonas, mas eu sou curioso. Eu faço transliteração e tradução. Eu estava cutucando o hebraico aqui, mas deu um negócio na minha cabeça. Eu falei: Jesus, que terrível. Porque a palavra mentira, shekel, é isso? Coisa assim, me corrige depois. A palavra mentira, se você escrever ela no hebraico, duas letras próximas, segundo a cultura da escrita, parece uma ponta sustentada, como se fosse só um pé. Imagina você, vai daqui da porta para um pé, no passinho do Saci. Eu com esse peso todo não vou aguentar chegar na metade, não é? Porque a mentira é representada por um pezinho e um outro pezinho, sem ser dois pés para sustentar. Ou seja, a mentira, ela não se sustenta sozinha até o final. A mentira precisa estar sempre sendo renovada. Se tu não der glória. Agora, quando Deus, olha para cá, a última letra do alfabeto hebraico, Tav, representa a verdade. Grita bem forte: verdade. Escrito em hebraico de Emed. E Emed é Aleph, Mem e Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a letra final. E a verdade, ela é a mesma no começo, no meio. É Deus dizendo: quem vive na mentira não vai se sustentar por muito tempo, mas eu marquei quem vive na verdade. A verdade é a mesma e não pode mudar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Quem trouxe glória, fica à vontade. Managachandaraia. Do jeito que está não vai ficar. O que o próprio apóstolo Pedro estava combatendo. Lê o capítulo 3, do verso 1 em diante. Os gnósticos, falsos líderes e mestres, estão dizendo assim, ó, deixa eu usar minhas palavras. Isso aí estou ouvindo desde o tempo da minha avó. E Jesus nunca volta. Aí Pedro lhe ensina, ó, Deus tem retardado esses dias, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Porque um dia para Deus é como?
1000 anos. E 1000 anos é como um dia. É Deus que é dono do tempo, esticando o tempo. Para dentro desse tempo dar oportunidade. Para ver se alguém sai da mentira e vem para a verdade. Teve um repórter que falou assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus, para quebrar o padrão, ele falou assim, artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é ninguém vai não, é ninguém vem no Pai se não for por mim. Quer chegar no Pai? Tem que ir para a verdade. A Bíblia fala que Ezequiel tem essa visão. Há um problema, o povo está tão no pecado que a glória de Deus sai, se afasta do templo. Mas Deus vai dar pelo menos mais 3 visões poderosas para Ezequiel. Se der tempo, eu encerro no capítulo 37. Diga bem forte: responsabilidades do profeta. Está no meu livro, no capítulo 1. A moral falar assim, né? Primeiro, Deus fala: Ezequiel, eu não tenho nada contra a Mary Kay, tá bom, irmã? É irmã que se maqueia, eu não tenho nada contra a Mary Kay não, tá? Eu não vou falar da tua maquiagem não, vou falar da maquiagem da Bíblia. Qual é a ideia de maquiagem de Deus? Leia depois Ezequiel capítulo 13. Deus está contra os falsos profetas, criando falsas expectativas no povo. O povo ouve o que Deus não mandou falar: Pai, me dá graça. O povo está ouvindo o que Deus não mandou falar e criando expectativa naquilo que não vai acontecer. Leia Ezequiel 13:14. Não estou cometendo um anacronismo não, mas isso é muito real nos dias que nós estamos vivendo. Enche a boca e diga: falso profeta. Eu não sei quem foi o escritor, mas eu fiquei arrepiado quando eu li. Não sei se foi John Piper. Quem é bom leitor disso aí é o pastor Marquinhos, leitor de Reformador. Ele diz assim, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. É porque os dois não gostam de Bíblia. E quando abre a Bíblia é só para procurar aquilo que lhe interessa. E no final termina só falando de dinheiro. Eu não sou contra, irmão. Eu te disse que eu sou do Revá e sou do tchá-tchá-tchá. João gosta. Agora eu te digo uma coisa. Eu creio. Mistério, visão, revelação, profecia, arrebatamento. Eu creio em tudo isso. Mas a gente ora pedindo a Deus tanto essas coisas e falhamos pedindo a Deus discernimento de espírito. Se alguém falar assim, vamos reparar aqui porque soltou uma peça aqui, então graças a Deus, achar ontem isso. Mas eu tenho amigos pastores que eu falo para os amigos. Teve um que veio desabafar comigo triste, porque ele queria instalar o ar-condicionado na igreja, ninguém chegou junto. Aí ele falou, vou fazer um teste. Ele levou um adivinhador de CPF lá. Aí no final ele falou, quero tantas pessoas com tanto de voto. E adivinha? Vou mexer na carteira. Como é que pode num culto pequeno o cara levantar 15 mil de oferta? De um povo que não tem nada para ofertar. O que é isso? É o castigo de Deus para o falso crente. Essa galera gosta de falso profeta. Não estou generalizando. Está gravando? Eu não estou generalizando. Mas tem gente que gosta. Eu amo ver Deus usar as pessoas e falar, Deus usa mais, usa mais, usa mais, usa mais. Mas tem gente que gosta. Às vezes tem gente que está chorando na igreja porque está sentindo a presença de Deus. Aí vem um falso profeta. Não pode vir ninguém chorando. Aí inventa uma profetada. Às vezes bate, né? Eu não posso julgar o profeta, porque eu sou réu igual a ele. Mas está escrito, julga a profecia. Mas tem gente que parece que gosta de ser enganado. Tinha um tempo que os falsos profetas vinham e a gente ficava assim, nada a ver com a nossa vida. É verdade, é verdade. Tu quer ver essa galera passar mal? Quando eles vierem, tu olha no olho, na bolota. Diga glória a Deus. Responsabilidade de profeta: denunciar falso profeta, denunciar falso líder. Pastor Luciano, é o nosso trabalho denunciar essa galera. Estão pregando
trocando Jesus por Jesus. Eu não estou falando de analfabeto, não. Estou falando de galera pregando história fiada. Coisas tantas. Irmão, 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo. Promessas, palavras poderosas, divisão de Bíblia. Uma teologia maravilhosa. A gente quer inventar história para pregar. E Deus está dizendo, vai no básico, filho. Fica só com a Bíblia. Fica só com a Bíblia. Jonas, o profeta Jonas, vai ali e anuncia a mensagem que eu te mando. Já viu o profeta Jonas? Eu não quero ir não. Vai. Você escolhe, filho. Você chega cheiroso de Dolce & Gabbana ou você chega fedendo a peixe. Mas que tu vai, tu vai. Mas Senhor, na minha época cronológica tem Naum e tem Oséias. Usa eles. O que eu tenho para eles é para eles. O que eu tenho para você é para você. Chegou, irmão, essa é a minha visão. Você já viu o profeta pregar com má vontade? Eu já vi pregador pregar com má vontade. Ele chegou pensando que a igreja está lotada, tem 5 pessoas, ele até muda o texto. Falta de respeito com a noiva do cordeiro, né? Aí ele faz o quê? Aí prega. Mas escuta o que eu vou te falar. Jonas pregou com má vontade. Ainda 40 dias. E a espada do Senhor vai subverter Nínive. Ele sai, se assenta, esperando a morte do povo. Daqui a pouco chega a notícia do rei. Ele, nem criança come, nem animal, pano de saco, cinza na cabeça. Vamos jejuar e pedir perdão, talvez assim. Eu imagino Jonas, poxa, mas o povo se arrependeu. Jonas, porque a palavra não é tua. Prega de boa vontade ou prega de má vontade, a minha palavra vai e não volta vazia. A palavra é de Deus, a palavra é de Deus, a palavra é de Deus. Quem concorda, dá um grito de glória a Deus aí. A palavra é de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel vai ter que denunciar os falsos profetas. Denuncia. O apóstolo Paulo estava partindo, ele falou assim, ô Timóteo, já você oferecido uma libação a Deus, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Lucas está comigo. Crescente foi para Tessalônica, para Galácia. Demas foi para Tessalônica, Tito para Dalmácia. Mas e aí, Paulo? Então, Alexandre, o latoeiro, me provocou muitos males. Evita essa galera e denuncia o pecado deles. Grita bem forte, denuncia o pecado deles. Escuta quando eu te falar, irmãos. Não pregar também é omissão. Não corrigir quando você vê o erro também é omissão. E Deus está contando com você para rabiscar essa galera do mapa. Quando a Bíblia fala de Ezequiel, eu acredito que uma das experiências mais terríveis que ele teve. E eu dou 2 pontos aqui, eu encerro. Ezequiel no capítulo 24, para simbolizar a perca do templo, o desejo dos olhos, Deus falou, Ezequiel, agora a glória vai subir, literalmente. Eu gostaria que você fosse maduro. Que tem gente que diz, às vezes, pastor Jaime, de uma forma tão sem, desculpa a expressão, irmão, tão sem noção. Eu sou profeta, hein? Irmão, vamos lá. Está disposto a sentir na pele o que você está pregando? Literalmente, ver o que prega e pregar o que vive? Olha Ezequiel, Deus falou, tirarei o desejo dos teus olhos com um só golpe. E não vai tirar o turbante, rapar a barba, nem o cabelo, nem tirar a sandália. Por que, Ezequiel? Porque você vai servir de sinal. Olha para 2 pessoas e fala assim, você vai servir de exemplo. Pastor Célio sempre fala que a gente tem que ter cuidado quando a gente canta. É sério, pastor Célio fala, a gente não vigia. Você está disposto a perder para cantar com gosto? É Ele. Não é que a gente fala? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. A gente enche a boca, perdendo tudo por amor. Deus, o quê? Eu vou fingir que nem eu vi. Estou apaixonado. Deus fala, não. Você me troca pelo Flamengo? Bate palma para ele. Santa Ceia.
Santa Ceia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Ai, pregador chato, tem que para dar glória. Mas tá lá um infeliz mesmo. Para chegar no culto e falar, eu trouxe meu melhor para aí, Deus fala, nunca. Gasta R$300 no ingresso, não dá R$10 de oferta. Segura, Jesus. Saiu, foi mal. Você está entendendo? Tem uns flamenguistas boladão comigo aqui, ó. I love you. I love you. Eu te amo. Responsabilidade como um profeta. Ai, ai. E Deus fala assim aqui, ó, tu vai sentir na pele. Não entendi, Senhor, mas vou obedecer. Prendeu o turbante, calçou a sandália, irmão Rafael, botou a roupa de profeta e saiu. Quando ele profetizou, olha o coração, irmãos, chega a dar arrepio falar isso aqui, porque eu não teria a estrutura de Ezequiel. Parece que eu vejo ele escrevendo com a mão tremendo. E profetizei pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa. E o povo dizia, Ezequiel, raspa a barba, corta o cabelo, tira a sandália, chora o luto. E ele falou, não. Por que não? Porque Deus me levantou para ser exemplo. Com licença, os irmãos, minha classe de amigos pregadores, ensinadores. Quando eu era novo convertido, eu ouvi um pastor amigo profetizar, e eu vou te usar assim, assim, assim. Quando eu fiz ele voltou e falou assim, ó, para dar fruto no teu terreno, você vai ter que regar com lágrima. Ministério não se faz com curtida, se faz lutando de madrugada com oração. A ansiedade querendo te derrubar, a depressão querendo pular nas tuas costas, e você dizendo, Deus, me ajuda. O profeta tem que sentir na pele o que está pregando. Eu sei o que é, irmão. Às vezes você não sabe, irmã Daiane. Roda a vida aí, vigília, culto, mistérios, e sabe do que eu estou falando. Quantas vezes a gente que vai pregar aqui, eu não estou chamando miséria não, olha para cá, estou falando a verdade da vida. Às vezes que uma pessoa que vai pregar aqui vai ser usado para costurar a tua vida, para edificar, enquanto a vida dele. E ó, quando subir o púlpito, não faz beicinho não, não fica contando testemunho não, prega a palavra. É porque minha vida está assim, está assim, está assim. Não, filho, quando o fraco olha para você, isso aí enxerga força. Se você for conversar, desabafar, procura alguém mais crente que você, ou tão crente igual você, e vai os dois chorando um monte. Agora alguém que veio pedir oração para você, faz igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a serpente picou a mão dele na ilha da fogueira, ele sacudiu. Eu imagino, porque o texto diz que o veneno não fez efeito. Imagina a mão doendo, imagina a mão inchada. O pai de Públio, o governador da ilha, estava passando mal. Ele falou, vamos lá orar, meu pai. Se Paulo fosse, eu já ia falar assim, calma que eu vou fazer uma terapia. E nada contra terapia não, que eu preciso fazer também, diga aleluia. Mas Paulo é com certeza muito mais crente que eu e você junto. Ele impôs as mãos. O cara foi curado de febre e disenteria. Imagina ele se arrumando. E aí, Paulo, tá doendo? Tá, mas a minha dor não me impede de curar alguém. A minha dor não me impede de ser agente de cura para a vida de alguém. A minha dor não me impede de pregar com excelência, cantar com excelência. Vai ter dia que eu vou pregar sem vontade de pregar. Vai ter dia que eu vou cantar sem vontade. Vai ter dia que eu vou tocar sem vontade. Mas Deus está dizendo, porque você venceu as suas limitações, a minha presença vai te honrar. Levanta a mão para adorar, levante a mão para adorar. Com carinho e respeito, aponta o seu irmão indicador e diga assim, ó, você é exemplo. Mídia, se puder, bota para mim. Eu vou encerrar agora, minha Bíblia está fechada. Capítulo 36, verso 26. De Ezequiel. Thank you. Thank you. E vos darei um coração
e porei dentro de vós o Espírito, e tirarei o coração e darei o coração de... É Deus dizendo, vocês estão ruins, estão errados, dando ouvido a falso profeta, estão vacilando, mas a minha misericórdia é maior do que o teu pecado. A minha misericórdia, a minha graça é maior. Isso aqui não é cartão free para quem quer viver pecando, não. É para quem ouve a palavra e se arrepende. Salomão falou, quem ouve, meu pai, aquele que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus, abandona o pecado, alcança a misericórdia. Deus fala, Ezequiel, o segredo é esse aí, ó. Eu vou devolver a sensibilidade espiritual do meu povo. Diga no seu irmão assim, ó, Deus vai te devolver a sensibilidade. Na introdução ontem o pastor Jonas falou sobre o primeiro amor, sobre quando fazia sentido para nós cultuar aqui, sem a sensação de estar preenchendo uma tabela. Cultuar aqui, você imagina, Deus reserva um versículo no capítulo 2 do Apocalipse, no capítulo 2, verso 4, só para dizer isso. Eu tenho, porém, contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. Só para dizer isso. Tenho, porém, contra ti que deixaste. A expressão deixaste no grego, eu sabe o que é? Carta de divórcio. É Jesus conversando com uma igreja divorciada, querendo reatar o relacionamento. E é como se a igreja estivesse dizendo assim, me deixa. Ele dizendo assim, ó, mas eu te amo. Porque o pecado ele faz isso, ele promove falta de sensibilidade, mas ele vem atrás. Deus faz, Ezequiel, olha a condição do meu povo. Vem cá, Deus agarra na mão dele e fala, tá vendo o que aí? Um vale cheio de ossos secos. Calma aí. Sequíssimos é mais do que seco, é superlativo. Porque a cultura fala que Ezequiel entre os profetas era o mais instruído, mais ensinado. Então olha o que Deus faz. Deus dá uma pergunta difícil para ele. Como se Deus dissesse assim, ó, no carioca, e aí, sabido, inteligente, formado, o que você tem a dizer sobre a situação desse vale? Tu sabes. A resposta para essa condição nunca vai vir da terra. Só o céu tem resposta para essa condição. Tem gente que entrou aqui nesse culto, nesse 12º dia da conferência, pensando, pastor Rafael, realmente está um vale de ossos sequíssimos. Eu tenho que tomar cuidado onde eu vou esbarrar, senão esfarela. Casamento, finança, emoção, está tudo desfarelando. E Deus está dizendo, a última palavra para a tua situação ainda essa noite, ela vem do céu. Eu estou recebendo a autoridade do Deus de Israel para profetizar. Eu levanto a minha mão direita e digo que a última palavra vem de Deus. Tem pessoas que entraram aqui pedindo um checkmate, e a resposta de Deus e a palavra de Deus para alguém é: a tua situação não vai terminar desse jeito. Se você caiu, o mais importante é que você decida se levantar. Se você errou, o importante é que você decida acertar. Levante a mão e pega essa palavra. Hoje é noite de restauração para a tua vida. Fica de pé comigo. Manacanto se abaracala ceia, semal a canto de bifox celebinarábia, lubaracanto de revoatar, para o acantara machandaraia de revassarábia. Há uma presença tão gostosa aqui, uma presença tão gloriosa. Deremante o fácia. Olha para mim aqui, eu encerro agora e devolvo o microfone. Eu vou orar junto com vocês. Tem alguém nessa noite que está afastado? Levante a mão para eu te conhecer. Alguém que não é crente, levante a sua mão. Levante a mão para eu te conhecer. Rafael, eu não sou crente, estou afastado. Tem um negão bonito lá atrás, levantou a mão. Mais alguém? Mais alguém? Aguenta aí, irmão. Cadê?
Que isso? Essa cara de pastora? Você, legal. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Levante a mão aí. Eu quero te conhecer. Legal. Vou trabalhar só uma questão de lógica agora. Eu pergunto para vocês que estão afastados. Olha para o gordinho aqui. Independente do tempo que vocês estiveram afastados, a vida de vocês melhorou? Seja sincero. Melhorou? Pergunta, se vocês passarem esse mesmo tempo afastado, vai melhorar? Aí eu termino com uma pergunta. O que traz vocês que estão afastados numa igreja pentecostal? A minha resposta, na minha cabeça, é uma só: saudade. Não dá saudade, fala a verdade. Fazer parte do grupo, colocar a blusa, ensaiar, cantar, tocar. Ah, é bom, mano. E eu acredito que Deus traz, pastora Raquel, 2 pessoas no culto para falar com vocês duas, para edificar a igreja, mas para dizer para vocês: eu quero restaurar a tua condição espiritual diante de mim. Você não é tão errante quanto a minha graça pode aperfeiçoar minha obra na tua vida. Diz o Senhor, o seu pecado não é maior do que a minha graça para te perdoar. Só temos um caminho aqui agora. Hoje é a noite de reatar a aliança. É hoje, meu lindo. Venha. A gente vai te abraçar. Vem. Vem. Trava. Arrebenta essa batalha espiritual. Vem cá na frente. Renova a tua aliança com Jesus hoje. Venha. Venha cá. Venha. Vem cá. Eu sei que está uma batalha aqui e tua perna está travada, mas dá o primeiro passo. Quando você der o 1000º passo, você vai dizer: eu tive que dar o primeiro. Vem. Vem cá. A gente quer orar pela sua vida. Vem, filho. Vem cá, eu vou te abraçar aqui na frente. Vem renovar tua aliança com Jesus. Ele tem mais para você. Ó, a cura sempre será maior do que a ferida. Ele quer curar você aqui dentro, ó. Dá um Mi maior para mim. É tempo de voltar, de se arrepender. Eu te trouxe aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Estende a mão para cá, vamos orar por ela. Jonas, meu amigo, Deus te abençoe. Da Catedral da Assembleia de Deus. Te amo, meu amigo. Estende a mão para cá. Cadeias estão quebrando na sua vida. Foi difícil sair daquele banco ali para chegar aqui. Mas Deus manda te dizer: a cura sempre será maior do que a ferida. Começa hoje um processo de restauração do espiritual para o físico, emocional, financeiro. Deus está dizendo: eu só quero ser o centro da tua vida. Se eu for a coisa mais importante, nada vai te faltar. Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Profetizei segundo se me deu ordem. E fora de repente ouvi um barulho, e do barulho veio o vento dos 4 cantos e juntou cada osso no seu osso. É Deus dizendo: eu vou colocar de volta tudo no seu devido lugar. Recebe. Recebe. Mais uma alma para Jesus está caminhando para o altar nesse momento. É tempo de chorar e de se converter. Eu quero alguém aqui do lado dele. Mano, olha pra cá. Eu já fui roqueiro, já fui eclético, e eu sei o que é a
mais importante é o que Deus pensa ao teu respeito. E o nosso trabalho aqui, sabe o que é? A gente vai orar pela tua vida. A gente vai fazer um contato. E a gente quer ver você firme na presença de Deus. Igreja, grita: a cura sempre será maior do que a ferida. Esteja a mão para cá. Senhor, os teus filhos estão reatando aliança contigo nessa noite. O Senhor sabe como foi difícil para eles sair de lá e vir até aqui. Mas eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos restauração. O diabo perde mais uma batalha. Espírito Santo, assuma o controle. Assuma o controle, Espírito. Assuma o controle. Perdão os pecados. O passado não importa mais. O Senhor começa a escrever uma nova história daqui para frente. Toda a legalidade do diabo tu perdeu, Satanás. E eu te peço, Espírito, entra e faz uma grande obra. Glorifica o teu nome. Que eles possam produzir frutos 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Levante as duas mãos. Dó sino menor. Vai, vai, vai. Então profetiza. Acelera, filho. Canta. Profetiza. No Espírito. Solte a voz e profetiza. Porque eu, o Senhor, canta. E honrarei o que os teus lábios falarem. Levanta a mão e toma posse. Quando profetizares, profetiza. Diz a minha palavra. Por quê? Pastor Alexandre, ela é força, ela é vida, ela é poder. Canta. Alguém vai pegar o seu número para anotar segurança. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Fiel, pastor Esivaldo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém para Jesus? Há mais alguém para retornar para a casa do Pai? Há mais alguém para aceitá-lo como Salvador? A oportunidade é essa, o momento é esse. Deus está lhe